Romanos 12, versículo 2. Se seu irmão do lado não tiver Bíblia, o ajude. Amém? Vamos estar assim lendo a palavra do Senhor, que fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler novamente? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Amém? Podeis assentar. O texto que nós acabamos de ler fala do tema do nosso congresso. Eu sei que o nosso pregador vai estar passando aquilo que o Senhor já ministrou sobre a vida dele, né? Mas eu queria dar uma breve pincelada sobre o tema. Né? O tema é jovens inconformados com o mundo. Né? Jovens inconformados em viver de qualquer forma. Jovens inconformados em estar com a vida espiritual lá embaixo. Jovens inconformados em dizer não às coisas do mundo, em dizer não ao que o diabo, ao que o inimigo tem preparado e arquitetado para as nossas vidas, em dizer não às drogas, em dizer não à prostituição, jovens inconformados a dizer não ao adultério, né? E assim é o nosso tema, né? E o Senhor aqui na palavra dele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Para você experimentar a vontade de Deus, você tem que abdicar, muitas das vezes, daquilo. Eu e você temos que, muitas das vezes, abdicar daquilo que é o nosso querer, aquilo que é a nossa vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu escolhi para a minha vida, e dizer: Senhor, faz segundo a tua vontade. Então, eu já quero te dizer que ninguém experimenta a vontade de Deus se está acostumado a viver a sua própria vontade. Não adianta eu dizer: eu quero servir a Deus, eu quero me entregar ao Senhor verdadeiramente, e na primeira oportunidade, Deus, mas, né, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero da minha forma, eu quero do meu jeito. E nesta noite, o que o Senhor ministra ao meu coração é para falar isso. Né, que nós não podemos deixar que as nossas escolhas interfiram na vontade de Deus. Né? Antes de nós tomarmos as nossas decisões, nós temos que apresentar ao Senhor, para Ele então nos dizer, para Ele então nos direcionar. E muitas das vezes é o que tem acontecido. Né? Nós vamos pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios querer, e não experimentamos a vontade de Deus. E às vezes a gente para e não entende porque nossa vida está de uma certa forma, porque nossa casa está de uma certa forma. Já quero dizer aqui que não só os jovens do Ministério de Feira, nem no Ministério da Sede, não somente eles, mas todos que aqui estão. Né? Às vezes a nossa casa não vai da maneira que deveria ir por causa de nós mesmos, por uma escolha, por uma decisão. Muitas das vezes tomada até quando você era jovem, mas que até hoje as consequências acontecem. Então, que nós venhamos a reanalisar, a buscar do Senhor a vontade dEle. Que nós venhamos a nos autoanalisar nesta noite. Ver o que precisamos mudar, que decisão precisamos tomar para que o Senhor venha a fazer a vontade dEle na nossa vida. Eu sei que tem jovens aqui que são pregadores, jovens levitas, jovens missionários, pastores e pastoras. E eu sei que o Senhor há de fazer. Mas antes dele fazer, você precisa aceitar a vontade dele. Mas, Adriana, o que é aceitar a vontade de Deus? É submeter-se à vontade dele. Não é simplesmente dizer: Senhor, eu aceito. É viver cada dia o seu chamado. É viver acreditando naquilo ao qual o Senhor disse que você é. Porque por muitas vezes o Senhor fala: tu é missionário, eu te chamei como levita. Né? E por muitas vezes nós mesmos desacreditamos. O primeiro a desacreditar é eu e você. Né? Eu sempre digo no meu estabelecimento
que se você não acreditar em você mesmo, quem mais vai acreditar? Se nem você diz que você vai ser missionária assim no tempo de Deus, quem vai mais acreditar? Quem vai apostar em você, sabendo que você não acredita naquilo que Deus disse que você era? Quem vai acreditar que o seu relacionamento, que o seu lar irá mudar, se você mesmo profere palavras e diz que não vai mais mudar, que nunca vai acontecer, que seu filho não vai sair das drogas, que sua filha não vai sair da prostituição, que a porta de emprego não vai se abrir? Muitos jovens novos que acreditam que não vão ter um relacionamento saudável pelo espelho que viu do pai e da mãe. Quantos jovens hoje são frustrados por decisões dos pais de não experimentar a vontade de Deus? Quantos de nós hoje temos marcas de uma escolha de nossos pais ou até de nós mesmos? Hoje muitos de nós poderíamos estar estudando, outros nem pensando ainda em namoro, em casamento, né? Não digo que você não deve casar, mas que você busque primeiramente o seu eu, o seu ser, para depois você buscar no próximo o complemento. Não que você venha a ser melhor do que ele ou ela, mas que os dois venham a se complementar. Eu costumo dizer, muitos de vocês aqui da igreja do ministério conhecem meu esposo, né? Ele faz parte de outro ministério, de um ministério tradicional, ali da PIB, né? E nós nos completamos. Porque quando eu quero ir muito, sabe? Aí ele fala, não é assim, tá um pouquinho demais. Aí quando ele diz assim, eu não acredito, eu não creio dessa forma, eu digo, mas você lembra que Deus naquele dia disse e aconteceu? Porque ele era assim no início, ele não acreditava no mistério do Senhor. E hoje ele acredita, para a glória de Deus. Hoje ele viu, Deus precisou enviar uma pessoa para ele que fosse do meio pentecostal para ele. Então, que nós venhamos a estar nos doando mais para o Senhor. Que nós venhamos a nos submeter à vontade do Senhor. Que nós venhamos tomar as decisões certas. Né? O Senhor me ministra ao meu coração nesta noite que tem pessoas aqui que querem tomar decisões. Não só decisões ministeriais, mas decisões emocionais e familiares. E o que o Senhor manda te dizer é que você coloque na mão dele, para que ele tome a decisão certa. Porque o que o Senhor fala comigo não é que vai ser da sua forma, da sua maneira ou do jeito que você quer. Vai ser do jeito dele, na forma dele e na hora dele. Porque não adianta eu e você tentar ir contra a vontade de Deus. Não adianta você fugir para a esquerda nem para a direita. Porque o Senhor, de uma forma ou de outra, ele sabe como te encontrar. Não foi assim que ele fez na barriga do peixe, né? No meio daquele mar revolto, não foi assim que ele fez? Ele sempre te encontra, seja onde for que você for, ele sempre está lá. Ainda que não percebamos, ainda que não entendamos a presença do Senhor, ela está ali. Ainda que em momentos tristes, em momentos difíceis, que a gente acha que Deus não nos escuta, que Ele não nos vê, ainda assim Ele está ali. Ainda assim Ele está ali tentando te chamar a sua atenção e dizer, filha, a minha vontade é melhor. Filha, os meus planos são melhores. Filho, não é esse emprego que eu quero para você, não é um emprego que te tire da minha presença, é um emprego que saiba conciliar as duas coisas. Porque jamais Deus vai te dar, irmão, algo que tire você da presença dele. Deus jamais vai te dar um emprego que você tenha que trabalhar segunda a domingo nos horários de culto. Deus vai sempre suprir suas necessidades, não importa a situação que você está. Então nunca duvide que a presença dele é comigo, é com você na sua vida. Jamais deixe que ninguém chegue assim na sua cara e diga, você não é nada. Porque a vontade do Senhor não é que você não seja nada. Porque Ele sabe que você já é tudo.
ao qual Ele já separou para a sua vida. A vontade do Senhor não é que você se diminua, mas que você apareça, não para que você venha aparecer o meu eu, Adriana, mas que a vontade dele venha aparecer em você. Que aquilo que há nele venha transparecer em você. Que o Espírito dele venha transbordar em você. Porque não se conformar, inconformado, é uma pessoa que não está de acordo com aquilo que está vivendo, ou no local onde está vivendo. Então que nós não venhamos a nos dobrar, que nós não venhamos a nos prostrar diante do mundo ao qual nós vivemos, ao mundo de prostituição, ao mundo onde os jovens de apenas 14, 15 anos já estão no mundo das drogas, já estão mortos. Quantos de nossos amigos, quantos dos meus amigos hoje eu não tenho comigo? Talvez por uma decisão dos pais, talvez por uma decisão deles próprios. Mas que nós venhamos a ser inconformados, sim. Não com a vontade de Deus, mas com a vontade do mundo. Inconformados com o que o mundo preparou para as nossas vidas. Que nós venhamos a aceitar a vontade do Senhor. Amém? Que Deus possa, assim, abençoar a sua vida, né, de maneira poderosa. E você que está aí, se preparando para tomar uma decisão, né? Eu não sei qual é, mas coloque primeiro nas mãos de Deus. Não tome decisões precipitadas que vão te causar prejuízos, que hoje talvez você não entenda, mas que um futuro próximo pode te gerar prejuízos enormes na sua vida familiar, experimental, sentimental, amorosa. Né? Que nós venhamos estar sendo direcionados por Deus. Amém? Eu queria convidar aqui o nosso irmão Nilson para estar assim fazendo aquilo ao qual o Senhor já preparou. Ele é o líder, irmãos, de lá do Ministério de Jovens de Feira de Santana. Eu já quero agradecer a presença da nossa pastora. Não sei se ela estava aí no início quando eu agradeci. Agradecer a presença do nosso pregador também, né? E eu quero convidar aqui o nosso irmão para estar fazendo. Receba o irmão com as palmas, em nome de Jesus, para o Senhor. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Abra a vossa Bíblia no livro aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que tem como título consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Tome seus assentos. Irmãos, a irmã trouxe essa palavra, me chamou a atenção em algo. E quando a gente falamos do livro de Romanos, é interessante que a gente observamos que é um livro espiritual, que é um livro a qual fala de coisas espirituais, a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos chama a exortação para a gente viver uma vida de santidade diante de Deus. E quando a gente falamos de santidade, falamos também que hoje é dia do culto dos jovens, falando de renúncia. E eu quero compartilhar algo a meus irmãos que aconteceu comigo. Quando falando desse livro, um dia desse eu estava em casa e eu estava falando: Deus, capaz o Senhor usou um vaso me para bradar na terra, meu Deus, como o Senhor bradava antes. Nunca mais o Senhor bradou um vaso para vir marchando, profetizando, para dizer que você vai ser isso, para dizer que eu vou te levantar, vou te renovar novamente. E Deus, ele como sempre fala na palavra comigo, Deus falou: eu gosto de falar com você dentro da palavra.
E quando eu abri a Bíblia, ele me deu em Êxodo. E ele falou, leia. E quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, é interessante que ele me mostrou o erro que eu estava cometendo. E quando eu li aquilo, o Espírito Santo, rapidamente, automático, ministrou ao meu coração que eu estava errado em algo. Aí a Bíblia diz que Deus chega para Moisés e fala, Moisés, meu povo, para se santificar, que eu quero se revelar para eles. Aí a Bíblia diz que quando o povo faz isso, que Deus se revela, o povo fica com medo. O povo falou, Moisés, fala com Deus que eu não quero ouvir mais ele, porque sempre tem um porquê. Que fale com você mesmo para falar conosco, que a gente não quer mais ouvir. E Deus falou, você viu onde está o erro? Eu falei, Deus, Ele falou em você. Por quê? A todo momento eu quero se revelar para você, mas você que não está disponível para vir a meu encontro. A todo instante eu quero lhe chamar você para orar, para ler a palavra, para santificar, mas você não está ouvindo a minha voz. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, não se conformeis com a coisa que há nesse mundo. Sabe do que ele está falando? Da coisa corruptível. É coisa que vai passar. É coisa que um dia vai se acabar. Mas o nosso Deus, Ele nos chama para desfrutar da coisa incorruptível, o que é o poder do Espírito Santo. É como lembrar de Efésios, que o apóstolo Paulo levanta e fala, olha, revestíveis de... Sabe o significado de revestíveis? Repetidas vezes. Sabe o que Deus falou pela boca do apóstolo? Não repete só hoje, mas se enche do Espírito Santo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, hora da palavra segunda, terça, quarta. Fique em consagração, fique em oração, fique em súplica com Deus, para Deus te responder a tuas orações. Aleluias. E ele fala isso para o que está destruindo os jovens é algo que Satanás levanta. Todo dia é redes sociais novas. Todo dia é algo novo. Mas Satanás, ele acusa. Sabe por quê? Porque Satanás fala, olha, todo dia é o mesmo culto, todo dia é mesmo, não, todo dia é o mesmo louvor. Mas ele não acusa todo dia Facebook, todo dia WhatsApp, todo dia fofoca, todo dia calúnia. Não, ele não faz isso. O Espírito Santo está falando, olha, sai dessa, que vai te destruir tua vida espiritual. Aí Satanás se levanta, não, fica nessa, porque tu vai ter vida nisso, mas não vai. Aí Deus falou comigo, sabe onde está o erro? Em você. Aí o livro está falando, não conformeis com algo desse mundo. A gente está se conformando quando a gente passa pelo mendigo, a gente não profetiza mais. A gente está se conformando. Quando passa alguém do lado da gente, a gente não fala mais do nome de Jesus. Que a gente fica com vergonha.
fica com medo de chamar atenção, de pregar a verdade. A gente está se conformando com coisa desse mundo. O jovem mais não pula na presença de Deus. Não desfruta mais dos dons espirituais. Não se vê mais jovens hoje falando: olha, eu quero falar língua como aquele pregador. Eu quero pregar como aquela pregadora. Eu quero cantar que nem aquele cantor. Não vê mais isso. Mas Deus, Ele lhe chama a correção todo dia. Se levanta. A fadiga do corpo afeta na hora espiritual. O jovem nem para fazer um esporte hoje, mas faz. Afeta na vida espiritual. Tem que se levantar, fazer projeto, orar, fazer algo para agradar o Espírito Santo. É interessante que a Bíblia diz que os velhos sonharão, o mancebo terão visões, e os jovens não se vê mais isso. Os velhos sonham, mas eles mesmos ficam na posição dos jovens de profetizar. Aí tem uma diaconisa lá na igreja que eu falo: olha, a Bíblia diz o quê? Os velhos vão fazer o quê? Aí eu falo com ela: e o jovem vai fazer o quê? Aí eu falei: a senhora é o quê? Velha. E eu sou o quê? Jovem. Eu sou jovem. Eu falei: olha, então fica pedindo a Deus sonhos, que eu fico de cá profetizando. Fica evangelizando. Fica fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Que quando você estiver cansado, eu estou aqui para profetizar. Eu estou aqui para profetizar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para pegar na tua mão e dar contigo. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. A gente está falando de corpo de Cristo. A gente está falando de membro de Cristo. É nós. Não é eu, não é você só, não. É nós. Quando alguém fala dos crentes, fala de nós. Não é de um. Todo mundo paga. É por isso que hoje a gente não pode se conformar com isso. Com a pouca vergonha que está aparecendo aí fora. Ou dentro também da igreja. Mas que a gente venha fazer diferença. Que a gente venha fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O que? Projeto. Santificação, oração. Pergunta para o teu irmão: irmão. Para o teu irmão, fala: irmão, que dia o Espírito Santo bradou para falar contigo? A gente tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar. Um dia que o Espírito Santo não fala comigo, eu fico doido. Eu falo: Deus, por que hoje não falou comigo? Aí Deus falou: eu quero falar contigo na palavra. Vai ler. Vai ler. Porque isso aqui é a espada do Espírito. Isso aqui tem toda a receita que a gente precisa. Isso aqui tem tudo. Isso aqui não é a receita para fazer um belo tempero,
mas é para fazer a vida como o sal da terra. E a luz. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. A segunda oportunidade. Glória a Deus, aleluia.